Em Foco Podcast. Entrevista exclusiva com o ex-vereador e ambientalista Riba Canavieira. Vai relembrar sua atuação parlamentar como propositor dessas medidas que tanto protegem as matas barreirenses e vai destacar os efeitos positivos das leis na preservação das matas locais, que hoje se tornaram verdadeiros refúgios naturais e até berçários de espécies não identificadas anteriormente na região. Com orgulho e firmeza ele afirma: é o meu legado à natureza. Confira o bate-papo completo com o ex-parlamentar que nos conduz por uma reflexão sobre legislação, meio ambiente e compromisso com o futuro de Barreirinhas. Para começarmos, Riba, o senhor pode nos contar o que motivou a criação das leis municipais de proteção ambiental em Barreirinhas? Amigo André, respondendo à sua primeira pergunta, eu devo dizer que um senhor chamado Eduardinho, morador da Passagem do Gado, me procurou e contou sobre a devastação que estavam fazendo no município vizinho no município de Santa Quitéria, onde uma empresa a serviço de uma usina siderúrgica que compra carvão vegetal para a produção industrial estava desmatando as florestas de Santa Quitéria para transformá-las em carvão vegetal. E ele me pediu que eu antecipasse com um projeto de lei proibindo essa atividade no município de Barreirinhas. Então eu fui com ele observar o trabalho que estava sendo feito em Santa Quitéria e deparei com 800 fornos de carvão industrial, produção de carvão em escala industrial. Tá? Então eu achei que nós, vereadores, teríamos a obrigação de proibir essa atividade degradante da natureza em nosso município. Foi a partir daí que eu tomei a iniciativa de fazer o meu primeiro projeto de lei de proteção ambiental, proibindo a fabricação de carvão industrial em nossa cidade. E, graças a Deus, ele foi aprovado por unanimidade e está existindo até hoje essa lei, que proíbe a fabricação de carvão em escala industrial. Quais foram, Riba, os maiores desafios enfrentados durante a tramitação dessas leis que proíbem o plantio de soja, eucalipto e a produção industrial de carvão vegetal? André, quanto aos desafios encontrados na tramitação da lei que proíbe a fabricação de carvão vegetal em escala industrial, eu, graças a Deus, não tive dificuldade na análise e aprovação desse projeto. Um bom projeto de lei deve ter uma boa fundamentação. Quem está propondo o projeto de lei deve ter bons argumentos que justifiquem aquilo que ele está propondo. Então, eu fiz uma boa justificativa para que essa atividade fosse proibida em nossa cidade, porque iria devastar nossas florestas. Então, o argumento foi convincente e tanto é que o projeto foi aprovado por unanimidade. Eu contei e agradeço com a opinião da maioria. Aliás, todos os vereadores presentes votaram a favor da lei que proíbe a fabricação de carvão vegetal em escala industrial. Em sua avaliação, quais os principais impactos positivos que essas leis já trouxeram para as florestas e ecossistemas da região? Com relação aos impactos positivos que essas leis trouxeram para a nossa cidade, a gente pode falar que nossas florestas continuam em pé. Aqui em Barreirinhas nós não temos devastação das florestas para plantio de soja, nem para reflorestamento com eucalipto e também para fabricação de carvão em escala industrial.
Esse é o maior aspecto, é manter as florestas preservadas, sem devastação. Eu considero que isso é importantíssimo para a nossa cidade e que isso também diferencia dos municípios vizinhos à nossa cidade, onde se planta soja, onde se planta eucalipto e onde se fabrica carvão vegetal em escala industrial. Os aspectos são altamente positivos, porque preserva os nossos ecossistemas e mantém intacto tanto a nossa fauna como a flora. Tá? Esse é o aspecto mais relevante dessas leis. O senhor menciona que Barreirinha se tornou um berçário de espécies, inclusive algumas desconhecidas na região. Há algum caso específico que tenha lhe chamado a atenção? Sim, André, eu digo que as nossas florestas se tornaram um berçário para a reprodução de várias espécies, inclusive algumas exóticas que não fazem parte da nossa fauna. E eu poderia citar entre elas um tucano, que ninguém nunca tinha visto aqui nas florestas de Barreirinha, foi encontrado. Assim como aumentou consideravelmente, significativamente, a quantidade de outros animais vindo de áreas devastadas para o plantio de soja ou para o reflorestamento com eucalipto. Isso a gente percebe assim de forma bem clara. O aumento expressivo da quantidade de animais que procuram refúgio em nossas florestas. Como a prática da agricultura familiar, especialmente a tradicional roça no toco, é conciliada com a preservação ambiental no município? A roça no toco, a gente sabe que também impacta com relação ao desmatamento de nossas florestas, mas esse impacto é muito pequeno, quase que insignificante, porque nós não temos grandes produções na agricultura familiar. A roça no toco que se pratica aqui é uma atividade de subsistência, onde as famílias tiram seu sustento, mas sem gerar um grande excedente para comercialização. É como a própria atividade traduz, é uma atividade de subsistência. Tá? Então, a gente não tem grande impacto da roça no toco com relação ao desmatamento de nossas florestas, diferente do que faz a soja e o eucalipto, que são plantados em grande quantidade. Não se faz 5 ou 10 hectares de soja, se faz 10 mil, 20 mil, 50 mil hectares. Essa que é a grande produção que impacta negativamente nas florestas e na natureza em função do seu tamanho, do seu potencial, tá? Entendi, Riba. Essas leis foram resultados de mobilizações populares, estudos técnicos ou da sua própria percepção como legislador atuante na região? As leis municipais que eu criei sobre a preservação ambiental não foi impacto de mobilização popular, não. Eu tive apenas a observação do senhor Eduardinho, da Passagem do Gado, que percebeu que a atividade das carvoarias industriais não seria bom para a nossa cidade. Então, ele me alertou sobre esse problema, que eu fiz questão de, lá no próprio local onde estava sendo praticado a fabricação de carvão industrial, tive a companhia do amigo Monteles, na época Ibama, que foi comigo e o seu Eduardinho para observarmos em loco a degradação que essa atividade estava produzindo no município de Santa Quitéria. E a partir daí, a iniciativa para fazer a lei que proíbe essa atividade de fabricação de carvão industrial em nossa cidade. E as demais
tanto a que proíbe o reflorestamento com eucalipto, como a lei que proibiu o plantio de soja, foram iniciativas próprias minhas, que percebi que os grupos, que as empresas que plantam soja estavam se aproximando, querendo comprar terras em nosso município para praticar essas atividades, que eu considero degradante com relação ao meio ambiente, com a natureza, tá? E aí já são iniciativas próprias que eu tomei, me antecipando a um futuro que a gente não quer e não deseja. É como se fosse uma espécie de medicina preventiva, aquela que a gente faz para que o paciente não adoeça. É o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Eles atuam para evitar doenças, tá? Então, eu como legislador, eu atuei para que essas atividades, eu me antecipei a esse problema, porque para você fazer uma lei, depois que a atividade já está implantada, aí é muito mais difícil de você conseguir uma aprovação. De que forma o Legislativo Municipal pode continuar contribuindo com a pauta ambiental hoje, especialmente frente às pressões do agronegócio? A contribuição que o Poder Legislativo pode dar para a nossa cidade na questão ambiental é preservando essas leis que já existem, tá? Nós somos provavelmente a única cidade do Maranhão que tenha essas leis de proteção ambiental. Eu não conheço outra cidade, tanto é que nós estamos cercados aqui por vários municípios que permitem tanto o plantio de soja, como o reflorestamento com eucalipto, como carvoarias industriais e tudo mais, tá? Todas atividades consideradas degradantes porque devastam as florestas e prejudicam a natureza e o meio ambiente, tá? Então, a grande contribuição que o Poder Legislativo tem com nossa cidade é fazer a manutenção dessas leis, porque eu acredito que eles serão tentados a revogar essas leis. Eu espero que eles se mantenham firmes, todos os vereadores, e não atuem no sentido de revogar essas leis. É preciso que essas leis sejam mantidas. E eles podem ainda dar um passo mais à frente, fazendo algum tipo de injunção junto ao governo do estado, no sentido de proibir que a Caema continue poluindo o nosso rio, como faz hoje, quase que diariamente. A Caema joga esgoto em nosso rio quase que todos os dias. Então, precisamos acabar com isso, e a Câmara teria um papel importantíssimo nesse sentido. O senhor acredita que Barreirinhas pode se tornar uma referência nacional em proteção ambiental municipal? Que ações ainda são necessárias para consolidar essa posição? Eu acredito sim que Barreirinhas pode se tornar uma referência nacional por causa de suas leis municipais de proteção ambiental. Nós precisamos divulgar melhor as leis que nós temos para que o Estado, o país, tome conhecimento e talvez sirva até como um estímulo para que essas leis sejam criadas em outras cidades que precisam de preservação. Eu não tenho dúvida que o que falta ainda para a gente melhorar a nossa proteção ambiental é fazer com que a Caema pare de jogar esgoto no nosso rio. Esse é o maior problema atualmente que eu enxergo com relação aos crimes ambientais. É esse crime que é praticado pela Caema quase diariamente. Tá? Então, isso precisa acabar, de preferência, o mais rápido possível. Que mensagem o senhor deixaria para os atuais vereadores e para a juventude de Barreirinhas sobre o compromisso com o meio ambiente? Os atuais vereadores poderiam avançar consideravelmente nessa questão ambiental se fizesse alguma coisa, se tivessem a iniciativa de tombar
o Rio Preguiças como patrimônio natural do Estado ou do país, a fim de que ficasse mais fácil a sua preservação. Hoje nossas florestas estão relativamente bem protegidas, então precisamos proteger hoje o Rio Preguiças, que é alvo de vários tipos de crime ambiental, principalmente os praticados pela CAEMA, jogando esgoto no leito do nosso rio. Para a juventude, eu diria que é preciso trabalharmos constantemente e por todo o tempo para manter a nossa natureza, que foi a maior dádiva divina que nós recebemos de Deus. Nossa natureza é importantíssima, não só para nós barreirinenses, mas principalmente para atrair pessoas de fora que vêm conhecer nossas belezas. Então, se mantivermos nossas florestas preservadas, se tivermos o Rio Preguiça sem poluição, isso vai se manter para sempre como um grande atrativo que vai trazer pessoas de fora para conhecer nossas belezas naturais. E para encerrar, Riba, o senhor gostaria que seu legado ambiental fosse lembrado pela população de Barreirinhas e pelas futuras gerações? André, com relação a esse legado ambiental deixado por mim com relação às leis municipais, para mim a melhor coisa que poderia acontecer é que ele continuasse preservado, que essas leis se mantivessem para sempre, se possível, né? E que não viessem a ser revogadas por outros interesses escusos. Então, se mantiverem essas leis, se essas leis continuarem a existir, para mim já estará de um ótimo tamanho. Isso me deixa muito feliz e contente. E o mais é tocar para frente e continuar preservando o que Deus nos deu como uma dádiva divina. É preciso que a gente pense nisso, principalmente considerando as futuras gerações que haverão de precisar também dessa maravilha que nós recebemos. É preciso preservar. Muito obrigado, Riba Canavieira. Meu amigo Riba Canavieira falou aí sobre as questões ambientais relacionadas com a legislação municipal.